Olá, pessoal do TV Atualidades do Direito, tudo bem? Vamos falar agora do Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude, um diploma normativo recente, ele chegou com algumas críticas. Será que ele é mesmo necessário? Não é? Nós já temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que o jovem carece de uma tutela específica? Para falar a respeito desse estatuto, dessa novidade, estamos com o professor Paulo Lepori. Tudo bem, professor Paulo? Tudo bem, professor Ivan. É um prazer estar contigo aqui no Atualidades. Professor Paulo, quais as suas impressões doutrinárias, o senhor que tem livros publicados sobre a infância, quais as suas impressões doutrinárias a respeito desse Estatuto da Juventude? Bom, professor Ivan, pegando um gancho no que você já destacou no início, a grande pergunta que fica é se existe mesmo a necessidade de edição de um Estatuto da Juventude. Se nós já temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, já tutelamos crianças, adolescentes, por que também falar da juventude? Bom, eu acho que o que pode justificar isso são os próprios números que a gente tem divulgados por alguns institutos oficiais. A gente sabe que hoje 50 milhões de brasileiros são jovens, então praticamente um quarto da população. Desses 50 milhões, quase 15 milhões vivem em famílias que não têm condições de prover o seu sustento. E aí eles acabam caindo no mercado de trabalho sem educação e sem profissionalização. E aí mais da metade desses jovens trabalham sem carteira assinada e recebem praticamente metade do que um adulto receberia pelo seu trabalho. Então daí a necessidade de fato de um Estatuto da Juventude que busque criar direitos e garantias específicos para mais esse grupo de direitos especiais. Perfeito, professor. 50 milhões de jovens é um número realmente muito significativo, principalmente por conta dessas deficiências. E essas deficiências, elas são decorrência de uma ausência do Estado num planejamento estratégico educacional, ainda na fase infantil, na fase dos adolescentes, e hoje o Estado, então, está correndo atrás de um prejuízo? Certamente, professor Ivan. Na verdade, para que a gente possa falar na implementação do Estatuto da Juventude, antes de mais nada, a gente tem que buscar a implementação do próprio ECA. Porque se as políticas educacionais e de profissionalização, de fato, fossem implementadas, muito possivelmente nós não teríamos problemas relativos à juventude, porque nós teríamos aí crianças e adolescentes chegando à idade adulta, já com condições mínimas para desenvolver uma atividade lucrativa e aliada também aos seus estudos. Porque a gente não pode deixar de considerar o fato que o Estatuto da Juventude que vem por aí, ele considera como jovem a pessoa que tem entre 15 e 29 anos. Então abarca grande parte da população nacional. E até existe, se a gente parar para pensar, uma sobreposição de categorias. Porque aquele jovem que tiver entre 15 e 18 anos, ele vai ser ao mesmo tempo jovem, então ele vai ter alguns direitos garantidos pelo novo Estatuto da Juventude que vem por aí, e vai ser também adolescente. Então ele vai ao mesmo tempo fazer jus aos direitos do ECA e do Estatuto da Juventude. Então é preciso que também, quando da elaboração final do texto do Estatuto e das futuras políticas da juventude, haja um planejamento levando-se em consideração o que já é feito para crianças e adolescentes, para que haja uma continuidade no planejamento dessas políticas públicas. Perfeito, professor. Então, poderíamos afirmar que temos jovens adolescentes e jovens adultos, duas categorias? Bom, na verdade, nós temos três categorias, e essas três categorias elas são já reconhecidas tanto na Convenção Ibero-Americana dos Direitos da Juventude, que a gente tem desde 2005, que o Brasil ainda não é signatário, mas ela futuramente deve ser aprovada pelo Brasil, e também já no projeto de lei que a gente tem para a instituição do Estatuto da Juventude, já existem essas três categorias. Então, quais são essas categorias? Nós teríamos o jovem adolescente, aquele que tem entre 15 e 18 anos. Depois nós teríamos um outro jovem, que é o jovem, que é aquele que teria entre 18 e 24 anos. E depois nós teríamos um jovem adulto, que é aquele que teria entre 25 e 29 anos. Então nós teríamos três categorias de jovens no nosso novo Estatuto da Juventude que vem por aí. E essa é uma divisão normativa, professor Paulo, ou a doutrina que trouxe essa classificação? Porque se ela for normativa, provavelmente a lei ela deve tutelar essas categorias de forma diferenciada. Certamente. Essa é uma distinção normativa. Como eu disse, ela foi inspirada no texto da Convenção Ibero-Americana, mas ela já consta do artigo 1º
do novo Estatuto da Juventude. Aliás, além de reconhecer especificamente essas 3 categorias, ele diz que todos os direitos garantidos nele serão feitos sem nenhum tipo de prejuízo aos direitos já garantidos no Estatuto. Então, houve uma preocupação com essa sobreposição de categorias que nós dissemos. E aí, ainda respondendo a sua pergunta, certamente existirão diferenças, os tratamentos dados a cada uma dessas categorias serão diferentes. A gente já tem um pouco disso, professor Ivan, na lei do ProJovem, que é uma lei nacional de incentivo ao trabalho dos jovens. Nós já temos algumas distinções de tratamento quanto às políticas municipais, estaduais e política federal, no que tange ao trabalho dos jovens em cada uma dessas 3 categorias. Perfeito, professor Paulo. Muito obrigado pelos seus comentários. Esse é um tema que certamente nós retomaremos, porque há muito o que debater a respeito do Estatuto da Juventude. Obrigado pela sua participação aqui no TV Atualidades. Foi uma honra recebê-lo. Eu que agradeço, as perguntas sempre pertinentes. Estou sempre à disposição da TV Atualidades para debater temas relativos à infância e à juventude. Um grande abraço. Professores do Brasil que acompanharam os depoimentos do professor Paulo Lepori e que queiram participar aqui conosco no TV Atualidades, enviem um e-mail para contato@atualidadesdodireito.com.br. Participe, comente assuntos da sua área específica, assuntos que você conhece com profundidade e queira dividir o seu conhecimento com os nossos telespectadores do TV Atualidades. Grande abraço a todos, tchau. Olá, pessoal do TV Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos agora conversar a respeito da contribuição previdenciária do empregado doméstico. Há um projeto de lei em andamento para reduzir essa contribuição previdenciária, reduzir a porcentagem para essa contribuição previdenciária. Para discutir a respeito desse assunto, para comentar esse assunto, estamos aqui com o professor Nilson Martins Lopes Júnior. Tudo bem, professor Nilson? Tudo bem, bom dia. Professor Nilson, quais as suas primeiras impressões a respeito dessa questão, dessa redução da contribuição previdenciária? A primeira impressão que a gente tem sempre em relação ao trabalhador doméstico é que o legislador vem sempre atuando de todas as maneiras na forma de tentar fazer com que ele se integre efetivamente ao sistema, ao regime de previdência social, uma vez que o que nós tínhamos até não muito tempo atrás era a total informalidade, né? Nós tínhamos pessoas trabalhando no âmbito doméstico e que não tinham qualquer regularização, não tinham um contrato de trabalho, não tinham uma carteira assinada, não recolhiam suas contribuições e acabavam ficando aí à margem da proteção social mesmo. Então, poderíamos afirmar que há sim uma melhora na condição do trabalhador por força da formalização desses vínculos. Sim, com certeza. A diminuição, né, dessa carga de contribuição, então a redução da própria contribuição do empregador, né, que hoje ela está em 12% e ela caindo para 5%, é uma grande diferença e eu acho que isso incentiva sim a formalização e trazer essas pessoas aí efetivamente para um trabalho devidamente registrado, com todos os seus direitos, né? Professor, a pergunta que certamente será feita pelos empregados é a seguinte: reduzindo a alíquota, reduz também o meu benefício futuro? Não, você já deu até a resposta, né? Reduzindo a alíquota, o que se reduz efetivamente é a alíquota, não a base de cálculo, né? Então hoje, vamos supor, um trabalhador que recebe um salário mínimo. Então ele tem hoje a contribuição incidente, ele paga a parcela dele, trabalhador doméstico, ele paga 8%. Então, ele recolhe um determinado valor, 8% desse salário mínimo. Ele vai passar a contribuir menos, ele vai passar a contribuir com 5% desse mesmo salário mínimo. Então, aí vem essa dúvida, mas e lá na frente, então, meu benefício vai ser menor? Não vai, porque no cálculo do benefício, no cálculo do salário de benefício, que vai gerar a renda mensal do benefício dele, nós vamos utilizar o salário de contribuição, não a alíquota que incidiu sobre aquele valor. Então, no momento em que se faz o cálculo, nós temos a discriminação do salário de contribuição, o que é corrigido, o que é atualizado e o que é somado, né, para se apurar aquela média aritmética simples das contribuições, é efetivamente o salário de contribuição e não o percentual que ele pagou. Então, não altera em nada, o trabalhador doméstico pode ficar tranquilo que é só uma vantagem para ele isso mesmo.
E para encerrar, professor, então, na verdade, há uma expectativa do governo sobre o critério da formalização dessas relações de trabalho. Com isso, aumentaríamos as contribuições e, portanto, essa diferenciação, essa redução seria compensada, inclusive, com algum ganho. Essa é a expectativa do governo, então. Com certeza, porque em que pese você reduzir, né, a contribuição que hoje gira em torno de 20%, né, que a média que se soma seriam os 8% do trabalhador e 12% do empregador, nós temos uma média de 20% que vai cair pela metade, para 10%. Então, a princípio, você poderia dizer, mas a arrecadação diminui. Mas, na verdade, a intenção é outra, né? É aquela de fazer incluir, a trazer aqueles que não contribuem para que passem a contribuir. Então, acredito que a intenção é boa e que o resultado também vai fazer com que essas pessoas passem a contribuir. Então, nós teremos aí uma manutenção do quanto, né, que se arrecada e viabilizando assim o pagamento dos benefícios a essas pessoas que também vai chegar um momento que vão precisar desse socorro da Previdência Social. Professor Nilson, muito obrigado pela sua participação. A forma como o professor explica, parece até que a matéria é simples, né? Isso é ótimo para quem está assistindo. Obrigado pelos seus ensinamentos e pela contribuição aqui no TV Atualidades. Eu que agradeço e fico à disposição para o que for necessário e que a gente possa aí discutir mais assuntos que são muitos, né, de interesse nessa área da Previdência. Certamente, professor. Muito obrigado. Professores do Brasil que acompanharam o professor Nilson explicando a respeito dessa redução da contribuição previdenciária, que queiram participar também na sua área, na sua especialidade, enviem um e-mail aqui para nós, contato@atualidadesdodireito.com.br. Participe você também do TV Atualidades. Um grande abraço, tchau.